também para aqueles que estão assistindo essa mensagem, que Deus alcance o teu coração e a tua vida onde você estiver. Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Quero pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: chamados a servir. Chamados a servir. É sobre isso que nós vamos pensar nessa noite, no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Assentados mesmo, em reverência à palavra do Senhor. Neemias, capítulo 1, verso 1 diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertestes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Feche seus olhos no teu coração. Deus de graça, Deus bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós adoramos o teu santo e bendito nome neste lugar. Deus, que a tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Deus, que neste momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito fale aos nossos corações aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Chamados a servir. Meu amado, Neemias estava como copeiro do rei, longe de Jerusalém, mas era um dos povos, ou fazia parte do povo hebreu, era dos servos do Senhor, era um que tinha afinidade com Jerusalém, como todos os hebreus tinham, como todo aquele que faziam parte de Israel tinha um grande apreço, porque a cidade de Deus, a Jerusalém, era um lugar consagrado, era um lugar especial para eles. E meu amado, a Neemias estava longe, estava distante, mas seu coração estava lá. Quando alguns irmãos vieram visitar Neemias, ele então se pôs a perguntar: como que são os nossos irmãos que escaparam do exílio, que não foram exilados para Babilônia, como que eles estão? Como que está a vida deles? Como que eles têm se mantido? Como eles têm andado na presença do Senhor? A resposta não foi agradável. O que Neemias ouviu naquela noite, naquele dia, não foi agradável aos seus ouvidos. Ele diz: ah, Neemias,
Os nossos irmãos estão em profunda miséria, os nossos irmãos estão jogados, os nossos irmãos estão passando fome, necessidades grandes. Jerusalém está arruinada, está derribada, os seus muros estão caídos, já não é mais a nossa Jerusalém, já não é mais a mesma cidade, já não é o mesmo lugar. Jerusalém, obrigado, irmão. Jerusalém está totalmente derribada. Aquilo moveu o coração de Neemias. Neemias se pôs com uma profunda tristeza em seu coração, com um profundo anseio. Meu Deus do céu. Ele se pôs a orar e se pôs a clamar ao Senhor. Ele entrou e começou a jejuar, começou a clamar, começou a buscar a presença do Senhor. Meu amado, não tinha muita coisa que ele pudesse fazer naquele momento. E a primeira coisa que ele faz, então, ele vai buscar a presença de Deus. Ele vai buscar a presença do Senhor. Se tem algo que ele faz antes de qualquer outra coisa, é buscar a presença de Deus. Por mais que o desejo e o coração dele estivessem em pegar as suas coisas e de imediato ir para lá, ir para Jerusalém, ver como que está, poder fazer alguma coisa, ele se coloca diante do Senhor. Ele vai buscar a orientação, o conduzir do Senhor. Ele diz: Senhor, ouve agora a oração do teu servo. Ouve agora, esteja atento aos teus ouvidos com a oração do teu servo. Olha, talvez nós temos pecado contra ti, perdoa os nossos pecados. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua palavra possa se cumprir. O Senhor disse que iria juntar o teu povo de novo. O Senhor disse que iria fazer com que eles pudessem morar novamente em Jerusalém, mas ela está toda derribada, está toda destruída. Então Neemias começa a orar ao Senhor, diz: Senhor, eu tenho uma grande missão, eu tenho um grande desejo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ir, eu tenho que me colocar na brecha. Neemias então diz: Senhor, que eu encontre mercê, que eu encontre a disposição do rei para poder sair daqui onde eu estou e ir até Jerusalém. Neemias ocupava um dos cargos mais importantes num palácio, que era o ser copeiro do rei. O copeiro do rei, ele provava o vinho ou qualquer outra bebida antes de chegar até o rei, porque se tivesse envenenado, quem morreria era ele, e não o rei. Então ele tinha uma função de confiança diante do rei. Ele tinha uma posição, um status na presença do rei. Ele não era qualquer um. Ele estava disposto a deixar tudo aquilo para ir para Jerusalém e ver como a situação estava e ver o que poderia fazer. Meu amado, quando nós somos chamados a servir ao Senhor, o Senhor muitas vezes não pergunta muito bem se você deseja ou não. Ele te chama, Ele te desafia. A partir do momento que nós dissemos: sim, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti como Senhor e Salvador da minha vida, nós estamos condicionados a servir ao Senhor. Há um chamado implícito na salvação, porque a partir do momento que o Senhor se torna o Senhor da nossa vida, nós devemos a Ele a obediência, a disposição em estarmos prontos a servi-lo, em estarmos prontos a adorá-lo e cultuá-lo, estarmos prontos a cumprir a sua vontade. Meu amado, muitas vezes nós queremos somente o Senhor da salvação, mas não queremos servir ao Senhor. E Deus nos chama exatamente para sermos servos dEle, para servir a Ele. E Deus vai colocar algumas coisas nas nossas mãos difíceis, né? E você pensa: como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lidar com isso agora? Como que eu vou resolver isso? Como que eu vou fazer isso? Mas se o Senhor te chamou para servir, Ele vai te capacitar. Porque o Senhor é assim, Ele te chama, te prepara para isso, te capacita para isso, para que você possa fazer da melhor forma possível. Mas nós vamos ver que nem sempre o servir é fácil ou é agradável. Há grandes desafios, há grandes condutas que nós precisamos prosseguir, que nós precisamos ter em nossa vida. Mas Neemias sente aquele ardor, aquele desejo no coração: eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso fazer alguma coisa. Meu amado, de repente nós pensamos: um só, o que vai fazer em Jerusalém? Um só, o que vai resolver lá? Um só não dá para poder fazer uma massa, pegar tijolos e construir um muro de uma cidade toda. Vai levar anos e anos, ele vai morrer e não vai ter terminado. Mas se Deus dispõe a servidão no coração de um, olha que coisa tremenda. Quando Deus começa a esquentar o coração de um para servir, os outros sentem aquele calor, aquele desejo, aquele ardor de: eu também quero servir a este Deus, eu também quero fazer alguma coisa, eu também quero estar na brecha, eu também quero estar disposto a servir. A primeira coisa que nós precisamos entender no servir ao Senhor é que primeiro vem o propósito em servir. Deus nos chama a servir,
E a primeira coisa que Deus vai colocar em teu coração é o propósito, o desejo, a visão de servir. Se eu já vejo aqui, ali, aqui eu vou fazer isso, aquilo, eu vou fazer aquilo lá, eu vou estar fazendo isso. Deus coloca o propósito de nosso coração e não os recursos. Nós muitas vezes queremos primeiro os recursos para depois estarmos dispostos a servir. Mas Deus faz o contrário, primeiro Ele dá o propósito, depois Ele providencia os recursos. Primeiro Deus quer ver se você está disposto a servir Ele quando não tem nada, quando não tem absolutamente nada, quando o negócio é difícil, é no osso, você vai ter que suar, você vai ter que ralar. Depois vem os recursos que Deus vai nos dando, depois vem os recursos que Deus mesmo vai acrescentando e vai colocando. Mas a primeira coisa que Deus quer ver no teu coração é o propósito. Se você está disposto a servir ao Senhor, olha que nos diz o verso 8 e 9 do capítulo 1: lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos. Mas se vos convertestes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Jerusalém é esse lugar. Neemias se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, lembra da tua promessa. O meu coração está queimando, ardendo por aquele lugar, por aquelas vidas, por aquelas pessoas. Lembra daquilo que o Senhor prometeu, é promessa do Senhor. Eu não estou indo por conta própria, eu estou indo diante da tua promessa, diante do teu desafio, diante daquilo que o Senhor colocou e determinou através de Moisés. Meu amado, Deus vai colocar o propósito no seu coração. Deus vai colocar o propósito de servir a Ele no teu coração. E você vai ver que depois Deus vai fazendo, vai usando, vai acrescentando os recursos, os meios, de uma forma tão maravilhosa e tão sobrenatural. Porque Ele é assim, Ele age dessa forma. Deus não chama você para ver os recursos e depois pensar, talvez, decidir se você vai ou não. Deus te chama para servir a Ele. Você está numa empreitada para servir a Ele. Você está numa caminhada na sua vida. O objetivo de você viver, andar a cada momento é servir a Ele. É estar disposto a proclamar a tua palavra, a sua glória, ou a exaltar o nome dEle, adorá-lo, compartilhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus te chama para servi-lo, não para ver os recursos. Não para pensar, talvez se tiver um bom salário, se tiver um bom recurso, um bom material, uma obra-prima boa, eu vou. Não, Deus nos chama para servi-lo. E meu amado, eu vejo tantos irmãos, às vezes uma igrejinha, uma portinha só, só tem de repente o pastor e às vezes a família dele, está lá, disposto a servir ao Senhor. Ele não sabe quem vai naquele lugar, quem vai naquele culto, se alguém vai naquele lugar, mas ele está lá para servir ao Senhor, para fazer a maior coisa de amor, com integridade, com todo o coração disposto àquilo. Olha o que nos diz o capítulo 2, verso 1 em diante: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tens de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do teu agrado, ó rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá.
como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Zambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Primeiro vem o propósito, depois vem os recursos. Deus chama Neemias, coloca no teu coração o desejo de voltar para Jerusalém, reedificar os muros, ver como que estão os povos lá, ver como estão os irmãos dele. É apenas um. Deus havia falado no seu coração, Deus havia colocado isso no coração dele. Ele então pediu a orientação de Deus, pediu a direção do Senhor, para que ele pudesse achar mercê, achar graça diante do rei, para que ele pudesse ter bom acesso na presença do rei. Quando então Neemias tomou o vinho, deu e serviu ao rei, o rei percebeu que alguma coisa não estava legal, não estava bem, a tristeza era nítida no seu olhar, a tristeza era nítida na face de Neemias. Certamente a rainha deve ter cutucado o rei, diz: olha, alguma coisa aconteceu com esse jovem. O rei então pergunta a Neemias: o que foi, o que se passa? Neemias começa a falar então ao rei, e o rei não somente ouve a história, mas diz: Neemias, o que você precisa? Qual é o prazo? Quanto tempo você vai ficar ausente? Quanto tempo você vai ficar longe? Me diga o que você precisa. Meu amado, se Neemias não tivesse buscado a direção de Deus, não tivesse ouvido ao Senhor, se Deus não tivesse chamado Neemias para servir, talvez os muros de Jerusalém estivessem lá derribados, destruídos até hoje. Mas porque Deus chamou, desafiou aquele servo dele a ouvir a sua voz, a entender o processo, Deus deu a ele graça. E não somente isso, deu para ele cartas para que ele pudesse passar onde ele tivesse necessidade, pegar madeira, pegar recursos, levar no meio do caminho, levar durante a jornada. Deu para ele oficiais, deu para ele um exército para poder acompanhá-lo. Meu amado, ele começou sozinho, mas Deus foi acrescentando, Deus foi dando recursos, Deus foi fazendo que o rei deixasse, permitisse que ele ficasse ausente. O rei foi dando cartas para que ele encontrasse madeira, pegasse madeira, o que precisasse. Um exército foi levantado, foi colocado à sua disposição. Oficiais começaram a seguir ele, porque tudo começa com um propósito, e Deus depois dá os recursos. Quando muitas vezes nós entendemos essa verdade, nós não ficamos chateados quando as coisas não acontecem do nosso jeito, porque Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou, nos desafiou para podermos estar na brecha servindo a Ele. Os recursos vêm depois. Deus começa a levantar depois as pessoas, os servos, para que juntos possamos continuar servindo ao Senhor. Mas, meu amado, a jornada de servidão ao Senhor, de servir ao Senhor com amor, com empenho, com determinação, com coração aberto, nem sempre é fácil. Porque quando Zambalate e Tobias souberam que Neemias estava disposto a ir até Jerusalém, reedificar aquele lugar, começaram a dizer: aqui não. Os desafios começaram. Eles nem haviam chegado no lugar ainda, mas os inimigos já souberam e se colocaram à disposição. Nós não vamos permitir que essa cidade seja edificada, nós não vamos permitir que esse lugar possa voltar a ser a morada de Deus, nós não vamos permitir. Mas o que eles não sabiam é que quem havia chamado Neemias era o Senhor. O que eles não sabiam, quem tinha levantado Neemias era o próprio Deus. Deus iria conduzir aquela obra, Deus iria conduzir aqueles servos, Deus iria conduzir aquela cidade na reedificação. Meu amado, quando Deus coloca um propósito no nosso coração, tenha por certo convicção de que batalhas vão surgir, inimigos vão se levantar, pessoas vão se colocar contra, para tentar te parar, de te desanimar, dizer: oh céus, vida, né?
só peleja, só luta, só dificuldade. A pessoa, ao invés de ajudar, só atrapalha. Meu amado, nem todos estão com o coração dispostos a servir. Ainda que Deus nos chame para isso, nem todos se colocam nessa disposição. Neemias nem tinha chegado ainda, e os seus inimigos já sabiam o que ele estava planejando, já se colocaram na espreita. Diz: aqui não, nós não vamos permitir. Então, que nós possamos entender: Deus nos chama para servi-lo, e antes de qualquer coisa, Deus te dá o propósito. Então, se Deus falar algo no teu coração, Ele vai dar os recursos, Ele vai dar os meios, Ele vai te capacitar. Quando nós cantamos o primeiro louvor dessa noite, pela fé, nós andamos pela fé. A palavra de Deus diz, Paulo diz: o justo viverá por fé. O autor aos Hebreus traz uma lista de homens que viveram pela fé, porque primeiro Deus dá o propósito, depois Deus vai dando os recursos, os meios. Deus chama os seus homens, os seus servos para servir a Ele, não para ter a bênção. Deus chama eles para servi-lo, e naturalmente, gradativamente, eles vão vão vendo os recursos, vão vendo os meios, vão sendo abençoados, vão crescendo na presença do Senhor, vão tendo intimidade com Deus. Deus chamou grandes homens para servir a Ele. Davi, um homenzinho que estava ali pastoreando, Deus chamou ele, diz: Davi, você vai ser o rei. Talvez não passasse nem pela cabeça de Davi ser o rei um dia, mas Deus chamou ele para ser rei. Deus ungiu ele, pisou na bala algumas vezes, mas mesmo assim Deus manteve a sua proteção sobre a vida dele, o guardou, o preservou. Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Meu amado, Deus nos chama às vezes sem nada. Deus nos chama às vezes só com a roupa do corpo, mas Ele nos chama para servi-lo. Ele nos chama para nós estarmos na empreitada, em servir ao Senhor com todo o afinco, com todo o amor. Deus chamou Neemias, e gradativamente Deus foi dando os meios e recursos a ele. A segunda coisa que nós precisamos entender quando Deus nos chama a servi-lo é estarmos motivados, é nos mantermos motivados, porque as dificuldades vão aparecendo. À medida que você vai mexendo aqui, mexe ali, mexe acolá, as coisas vão surgindo, as coisas vão aparecendo, as dificuldades vão aumentando. De repente você olha uma casa por fora, bonita, linda, mas quando você entra dentro dela, você vê que lá está tudo condenado. Você começa a mexer numa parede aqui, e daqui a pouco você tem que mexer na outra aqui também. Você começa a consertar o piso da casa, daqui a pouco você tem que mexer no teto, porque as coisas vão surgindo. Você tem um orçamento: vou fazer uma reforma na minha casa. Você tem um orçamento lá: eu vou gastar 5 mil. Você termina de fazer a reforma, gastou 10, porque as coisas vão surgindo no meio do caminho, os imprevistos vão surgindo, e nos mantermos motivados com um propósito em mente é fundamental. Olha o que nos diz o verso 11 do capítulo 2 de Neemias: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta das fontes e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio.
e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Zambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias chega na cidade. Ele vai olhar como que está a cidade, como que de fato está aquele lugar. Porque uma coisa é alguém falar para você: olha, a cidade está dessa forma. Outra coisa é você ver com seus próprios olhos. É você de fato ver a situação, perceber como que está. Neemias não levou nada, só o seu animalzinho que estava montado, e foi andando pela cidade, foi procurando, foi olhando, foi observando. Ele chega diante das portas queimadas e fica contemplando. Não há nada para contemplar no lugar de ruínas. Não há nada para contemplar no lugar de destruição. Não há nada para contemplar no lugar de queda. Não há nada. Mas por que Neemias está ali então contemplando as portas de Jerusalém? Porque quando Deus nos chama para servir, nós não estamos olhando para o óbvio, para aquilo que os outros estão enxergando. Nós estamos olhando para aquilo que Deus vai fazer, para como que aquilo vai ficar depois de concluído, para como que aquilo vai ficar depois de feito. Porque Deus coloca um propósito em nosso coração. Deus nos chama para servir, e nós começamos a contemplar o resultado daquilo pela fé. O que acontece é que muitas vezes nós queremos ver já a coisa de imediato, e porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos ou planejamos, nós ficamos assolados, nós ficamos tristes, nós ficamos cabisbaixo. Mas o Senhor nos chamou para ver além da destruição, além das lutas, além das dificuldades. Ele nos chamou para vermos o impossível sendo feito. Quando Neemias se coloca e passa a olhar, e meu amado, entenda, tem certas coisas que é só você e Deus, sim, mais ninguém. Hoje em dia, com esse negócio de rede social, nós queremos colocar tudo na rede social, mas as coisas muitas vezes é entre nós e Deus. Neemias não revelou nada para os magistrados, para os doutores, para os sacerdotes, para ninguém. Era ele e Deus naquele momento. Ele precisava ter um tempo com o Senhor, na destruição, na ruína, porque Deus iria levantar aquele lugar. Deus nos leva justamente para vermos o que Deus vai fazer. Não é o que nós podemos fazer, não é o que nós vamos fazer, é o que Deus vai fazer. E aquilo que Deus vai fazer é infinitamente melhor do que qualquer plano ou propósito que nós podemos traçar. Neemias pega o seu animalzinho e começa a andar para aquele lugar. Ele começa a ver o que Deus pode refazer, o que Deus iria fazer naquele lugar. Ele está ali contemplando os planos e propósitos de Deus. Meu amado, se manter na motivação, se manter motivado em meio à destruição é o desafio para a nossa vida. Se manter motivado em meio quando as coisas não dão certo, quando você acode aqui, aí você terminou de pagar um negócio aqui, já quebra outro ali, aí você está pagando aqui, mal terminou aqui, já começou outro ali. Sabe aquele encanamento que você tem um furo aqui, você tampa, aí parece que começa outro furo embaixo, aí você tenta tampar de novo, aí outro furo aqui, você já não dá mais conta. Mas quando nós começamos a nos colocar diante do Senhor, entender: Deus, o Senhor me chamou para esse negócio aqui, o Senhor colocou algo no meu coração, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me fortalecido, mas o negócio está difícil. O que o Senhor vai fazer nesse lugar de destruição? O que o Senhor vai fazer nesse lugar de ruína? Certamente essa foi a pergunta de Neemias para Deus. E nesse momento em que Neemias estava vendo com os seus olhos e falando com o Senhor, sem ninguém me perturbar ele, sem ninguém ficar ali incomodando ele, só ele e Deus, Neemias começou a olhar e perguntar: Deus, o que o Senhor vai fazer nesse lugar? Quando ele retornou para casa, depois de passar um tempo ali falando com o Senhor, quando ele retornou, diz: olha, eu vou ser bem sincero com vocês,
Nós estamos na miséria, nós estamos aqui na luta, na dificuldade, um negócio que é sério. Mas o nosso bom Deus nos chamou para reedificarmos esse lugar. Esse lugar vai ficar algo tão grande, tão maravilhoso, porque o Senhor será conosco. A nossa situação é essa. Mas se nós nos colocarmos a fazermos a obra, nós vamos reedificar, nós vamos reconstruir, nós vamos fazer com que esse lugar volte a ser a morada de Deus, volte a ser a cidade do Senhor, porque Deus nos chamou para isso. Estamos prontos para servir, nós fomos chamados para servir ao Senhor. Verso 17 diz: então ele lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Se prepararam para aquele momento, se fortaleceram para aquele momento, comeram bastante tutu de feijão para ficar forte. Vamos embora, Neemias, vamos carregar alguns tijolos aí, vamos fazer. O sacerdote arregalou as mangas, regaçou as mangas e foram embora. Foram levantar os muros, reedificar. Mas como nem tudo são flores, quem estava lá? Zambalate, Tobias, e apareceu mais um agora, Gesem. Estavam lá de novo. O que você está pensando que vai fazer? O que você está pensando que vai levantar nesse lugar? Por acaso você quer se rebelar contra o rei? É isso que muitos não entendem. Aquilo que Deus muitas vezes faz ou fala com você é com você. E às vezes a pessoa quer julgar ou quer te dar uma aparência: olha, você está pensando nisso, você vai fazer aquilo outro, né? Mas o que eles não sabiam é que o rei já tinha permitido, o rei já tinha autorizado, já tinha a bênção do rei para reconstruir aquele lugar. E meu amado, aqueles homens estavam simplesmente ali para desmotivá-los. Aqueles homens estavam simplesmente ali para dizer: vocês não vão chegar a lugar nenhum, vocês não vão reconstruir este lugar, o que depender de nós não vamos permitir. Mas o que Neemias disse? Verso 20: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em outras palavras, o Neemias está dizendo: quem são vocês na fila do pão? Vocês não podem pitar nada nesse lugar. Vocês não têm moral nenhuma. Vocês não são israelitas. Vocês não são nosso povo. Vocês não são ninguém. Vocês não vêm dar palpite aqui, porque o Senhor nos chamou para edificarmos esse lugar. O Senhor nos chamou para fazer. O Senhor vai fazer. O Senhor vai edificar. O Senhor vai construir. Nós seremos apenas seus servos. Nós apenas fomos chamados para servi-lo. Nós apenas estamos ali para servir ao Senhor. Entende? Como é o Senhor quem faz a obra. É o Senhor que faz a obra, meu amado, não somos nós. Nós não somos ninguém. Não é o pastor que faz alguma coisa, porque o pastor não faz nada. É o Senhor. É o Senhor quem capacita, quem direciona, quem conduz, quem mostra, quem fecha. É o Senhor quem nos vai direcionando a vida. É o Senhor que vai nos conduzindo à obra dele. O que o Senhor apenas espera de nós: um coração disposto a servi-lo, um coração disposto a estar na empreitada, a estar servindo a Ele com todo o coração, com todo o amor, com todo o afinco. Mantenha-se firme na jornada, na caminhada. Os desafios são grandes, as lutas são grandes. Uma terceira coisa para nós entendermos e encerrarmos: mantenha o foco, porque não é somente você estar motivado para aquilo, é você manter o foco. É você manter o olhar em servir ao Senhor, em permanecer firme na obra do Senhor, em permanecer firme na caminhada com Deus. Olha o que nos diz o capítulo 4, verso 1 de Neemias. Capítulo 4, verso 1. Nos diz assim: tendo Zambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria:
e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o arraiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda, e de dia trabalhe. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita. Deus havia chamado eles para servir. Deus não disse que seria fácil a jornada. Deus não disse que eles conseguiriam edificar sem nenhum tropeço, sem nenhum inimigo se levantar no meio do caminho. Deus simplesmente chamou Neemias para servir. Neemias se dispôs a servir, chegou em Jerusalém, olhou a situação, dispôs aqueles irmãos a servirem ao Senhor. Os inimigos se levantaram, mas eles não perderam o foco da obra de Deus. Enquanto eles estavam trabalhando no muro, eles estavam preparados também para enfrentar os inimigos. Eles estavam também preparados para derrotar os inimigos se fosse necessário. Neemias traçou uma estratégia, traçou um plano, um propósito. Olha,
nós vamos derrotar os nossos inimigos. A primeira estratégia que Neemias caçou foi: una as famílias. Entende isso? A estratégia que Neemias usou primeiro foi que as famílias estejam unidas. E o que o inimigo tenta em todo custo? Separe a família. O inimigo tenta a todo momento, a todo custo, que cada um caminhe para um lado diferente. O que ele mais tenta é fazer com que as famílias estejam separadas, destruídas. Mas o plano de Deus, o propósito do Senhor é que a família esteja unida. Porque servir em união com a família é muito melhor, muito mais produtivo. Neemias une as famílias e diz: vocês vão ficar cada um com a sua família. Vocês vão lutar por elas. Você vai lutar por sua família, você vai guerrear por ela. Se o inimigo se levantar, você vai estar pronto. Meu amado, ele se colocou nessa estratégia. Colocou para que homens estivessem já preparados com a armadura, com a lança, com a arma em punho, com a espada pronta, afiada. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra eles estavam preparados, atentos, mas o foco era servir ao Senhor. Não é porque o inimigo muitas vezes tenta se levantar contra você que você vai parar de servir a Deus. Não é porque o inimigo tenta a todo custo te motivar, te tirar da presença, fazer com que coisas aconteçam em sua vida e você vai dizer: vou parar. Pelo contrário, é mantermos focados, dispostos a servir ao Senhor. Neemias diz: olha, nós chegamos a um ponto que dormimos já preparados, com a armadura já pronta. Estávamos já prontos para qualquer intervenção do inimigo, mas nós não iríamos deixar de reedificar aqueles muros. Não é porque o inimigo estava todo pronto para vir contra nós. Nós sabíamos quem tinha nos chamado para servir. E em todo momento Neemias diz: o nosso Deus irá nos dar bom êxito. O nosso Deus irá concluir essa obra. O nosso Deus há de nos fortalecer. É pelo Senhor, meu amado. Pelo Senhor é pelo Senhor que nós caminhamos em todo momento. É pelo Senhor que nós vamos adiante. É através do Senhor que nós nos mantemos firmes em servir ao Senhor. Nós somos chamados a servir. Nós somos chamados a servir ao Senhor. Às vezes começamos sem nenhum recurso, sem nada, mas o Senhor gradativamente vai acrescentando pessoas para que possam nos auxiliar, para que possam nos ajudar, para que possamos servir ao Senhor juntos. Apenas mantenha-se motivado na obra, mantenha focado em servir ao Senhor e saiba que Deus vai te dar o resultado que você espera e precisa. Apenas se mantenha na obra do Senhor, firme, com o coração disposto em servir a Ele. Não deixe que, porque o inimigo está se levantando, que você deixe de fazer a obra do Senhor, que você deixe de servir ao Senhor, que você deixe de se dedicar à obra do Senhor. Que Deus conduza o teu coração. Nós fomos chamados a servir ao Senhor. Deus primeiro vai dar o propósito, depois vem os recursos. O que nós não podemos e não devemos é deixar de servir ao Senhor, perder a motivação e a alegria de servir ao nosso Deus. Que Deus lhe fortaleça, que Deus lhe conduza. Feche seus olhos, não seu coração. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, adoramos o teu santo e bendito nome. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha fortalecer cada vida, cada coração, cada família em tua presença. Que possamos te adorar, que possamos te exaltar, te glorificar em todo momento. Derrame da tua graça, da tua provisão, do teu sustento, do teu direcionar sobre cada família, sobre cada necessidade, sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.